Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao LWN Cast. No episódio de hoje, nós vamos ter a companhia do nosso CEO e diretor da LWN Engenharia, William Ito. Bem-vindo, William. Obrigado, Parise. Obrigado a todos pela presença. E Parise que vai conduzir a gente como host. E temos aqui o nosso amigo Fernando Brito, da Bem-vindo, empresa Adriferco. Fernando. Ele é referência, né, na parte de engenharia de salas limpas, HVAC. Veio falar um pouquinho, mas antes de começar, eu queria saber um pouco da história. Como que você conheceu o Fernando? Ele veio parar aqui? Então vamos lá. Há muitos anos atrás, há uns 20 e poucos anos atrás aí, já entregando a idade, né, Fernando? Pois é, meu cabelinho branco tá entregando já. Trabalhava na empresa, na análise. Não sei se eu contei essa história para você, mas eu vou abrir aqui. E aí eu pegava alguns projetos para a gente fazer balanceamento, qualificação de equipamentos, salas limpas e tal. E aí todo projeto que eu pegava que tinha lá a Adriferco como sendo fabricante, como sendo o projetista e o responsável do projeto, eu pegava o projeto e era muito mais fácil eu fazer o balanceamento e chegar numa condição de balanceamento do que alguns outros projetos. E isso me chamava atenção. E aí assim foi, né? E aí eu saí da análise, encerrei meu ciclo lá, fui trabalhar numa outra instituição. E aí eu encontrei com o Fernando, palestrando, na época era um seminário SBCC lá Sim. quando era no Butantã, Instituto Butantan, né? exato, No auditório do Butantan. no auditório. E aí ao final dessa, não sei se você vai lembrar, no final dessa palestra eu fui até você e falei, pô, Fernando, tô com alguns desafios, alguns projetos para serem coisas pequenas e tal, mas lá na frente pode ser que tenham coisas melhores. E aí a gente começou a conversa Trabalharmos juntos, né? e é isso aí. Eu te Sim. conheci pessoalmente lá, né? Mas já vinha com muitos históricos aí, de bons históricos como projetista e aí como referência. E aí nasceu a amizade e a consideração aí. Você e estamos aí até hoje. Pois E é. agora é a vez do Fernando, né, Marisa? Fernando, conta um pouquinho pra gente sobre você, sua história, como você se consolidou nesse mercado. Eu comecei a trabalhar com projetos, com engenharia de ar-condicionado e refrigeração em 85. Ou Hum. seja, fazem 40 anos. Por isso que cabelo nem tanto, mas a barba já tá bem branquinha, né? Aham. 2 anos depois, em 87, eu passei para a área de ar-condicionado, inicialmente como orçamentista e part-time como projetista. A Adriferco em si nasceu em 1990, com uma pejotização. Na Uhum. época, como era muito caro contratar pessoal técnico, o pessoal contratava como PJ, emitia uma nota, mas era basicamente funcionário emitindo nota fiscal. Fiquei até 1994 e a partir de 94 comecei uma carreira efetiva solo com a Adriferco decolando de verdade. Em 96, a gente abriu um segundo CNPJ para comercializar equipamentos, mas computadores voltados para CAD. E na época o AutoCAD estava despontando no Brasil, se consolidando. Haviam poucas pessoas que conheciam a ferramenta e menos ainda que forneciam equipamentos capazes de suportá-la. Era o R quanto? Era o R11 na época, num sistema operacional que já não existe mais, chamado DOS, Uhum. chamava de DOS, a Microsoft também, mas ele era totalmente digitado, ele não era gráfico, tudo você digitava no teclado um comando. O mouse tinha acabado de chegar no Brasil, a gente mal sabia usar ele como ferramenta. E eu dava treinamento de AutoCAD, e para as pessoas usarem AutoCAD dependia muito do mouse. Como era uma Uhum. novidade, parte do meu treinamento eu fazia as pessoas jogarem paciência para obter destreza com o mouse, né? Porque você Aham. movimentava o mouse, clicava, movia a carta e tal, para a pessoa ter alguma destreza, né? Eu vim de uma família humilde, então, por razões econômicas, eu não consegui entrar na faculdade no tempo correto, eu ingressei tardiamente, né? Acabei iniciando em 2003, finalizei em 2007 e sou engenheiro desde 2007 oficialmente. Durante a crise de 2008,
eu prestava serviço pro bono para uma entidade, que o William acabou de citar, a SBCC, e na época eu peguei um grande desafio, que a entidade estava com caixa muito baixo, estava quase ficando negativo, e eu assumi todo o comercial da entidade. Desenvolvemos trabalho com os vendedores, desenvolvemos produtos, reposicionamos preço, nos reposicionamos no mercado e ao longo de um ano a gente conseguiu reverter e recuperar a entidade, recuperamos o caixa, consegui entregar a minha meta e ao mesmo tempo, como o principal produto da entidade era a revista da SBCC, eu era um dos conselheiros da revista. E lá eu publiquei meu primeiro artigo técnico. E a Ai, que partir de legal. então virou um vício, né? Eu publiquei já algumas dezenas de artigos técnicos, estão todos disponíveis na página web da minha empresa. E nessa época eu comecei a me consolidar como efetivamente Adrifer. A primeira década de 96 até 2008 tinha trabalhos, mas eram trabalhos subordinados. Eu era terceirizado de empresas como a Análise, que hoje pertence ao William, com outros diretores, outras empresas. E a partir de 2008, efetivamente, a Adriferco se consolidou e virou uma empresa solo. Ela tratava diretamente com os clientes finais. E eu tomei uma decisão nessa época, né? Depois de todo as dificuldades de 2008, que foi um ano de crise mundial e tal, aqui no Brasil foi uma crise bem perversa. Eu percebi que, como um bom técnico, o QI pode até ser elevado, mas o QE, o quociente emocional, está no solo ou no subsolo. Né? Até o amigo aqui me chamava de o patinha de urso, né? Quando eu tinha que lidar com... eu fazia algumas fiscalizações e quando tinha que tratar com o pessoal que fazia coisa errada, eu nunca conseguia perdoar erro, sabe? Errar é humano, sabe? Mas quando você tem uma falha que você vê que ela é recorrente e por preguiça, amigo, realmente eu batia pesado e virei o patinha de urso. Com isso, eu consegui me compreender como pessoa, como profissional e tudo mais, e eu decidi manter a minha empresa pequena, porque eu não conseguiria lidar como o William, ter uma equipe de 30, 40 pessoas e tal. Não é o mercado que eu conseguiria atuar bem, eu ia acabar tendo um estresse muito grande entre mim e os funcionários. Decidi manter a empresa enxuta e ágil. Então, a Sim. empresa é basicamente o Fernando Brito, minha esposa que está ali, que eu estou acenando para ela agora, que é o Adri do Adriferco. Ah, isso que eu ia te perguntar. Da onde veio a Adriferco? A Adriferco veio de uma junção dos nomes da minha esposa, Adriana, eu, Fernando, e CO, companhia, uma empresa. Bacana. Então, Adriana, Fernando e companhia. Então, eu decidi manter ela nesse formato, pequenininho, enxuta. A gente sempre tentou se adequar aos prazos, a gente sempre foi muito, muito prudente, a gente sempre trabalhou com bastante foco e prazo para a gente sempre foi uma questão de honra. A gente sempre tentou. Sim. Obviamente tem momentos que a gente não consegue, mas a gente sempre procurou atender o prazo. Esse autoconhecimento é importante, né, Fernanda? Porque você consegue, se autoconhecendo, você consegue adaptar a tua empresa para a tua realidade, né? Teu jeitão de trabalhar, para a tua cultura, né? De forma geral, hoje acho que é um sonho de consumo de todo brasileiro, vou dizer, de todo humano, ser o próprio dono do próprio negócio, dono do próprio nariz. Mas, infelizmente, não é uma verdade. Você pode até ser o responsável pela sua empresa, mas quem manda nela são seus clientes. Perfeito. E 20% ou mais pertence ao governo, que é um sócio que a gente tem, que recebe todos os lucros, mas que não compartilha em nada dos prejuízos.
Então, quando você tem alguma dificuldade, pague o imposto do mesmo jeito. É Isso isso não é aí. muito fácil, né? Fernando, vou colocar aqui algumas perguntas. Eu já queria entrar num tema meio polêmico. Por que contratar o projeto independente da obra? A gente vê, né? Já trabalhei do outro lado também como contratante, e ali era comum a gente contratar ali a obra e o projeto já vinha de graça, né? O projeto já vinha embutido à obra. Qual é a diferença de eu contratar o projeto separado da obra? Eu contrato primeiro o projeto, faço um desenvolvimento dele, com mais personalizado, mais voltado à eficiência, à qualidade. E Explica. depois, né, Depois você contrata a obra. transformar isso. Exato. Existe uma máxima em economia que diz: não existe almoço grátis. Então, ok, eu posso até chamar uma instaladora, são as empresas que montam as instalações que a gente projeta, e ele tecnicamente dar o projeto dentro do custo da instalação. É bastante frequente, é bastante comum. Internacionalmente, isso é conhecido como design building. Uhum. Você não tem um projeto antes da instalação. Mas como é que você sabe o que você vai receber? Você não tem especificação de absolutamente nada. Você está comprando às cegas. Então, você vai receber o que essa empresa que você contratou em regime design building ou turnkey, a forma como você queira fazer o contrato, o que ele estiver disposto a te entregar, de forma que ele tenha a margem de lucro dele preservada. Em síntese, nós temos hoje no mercado equipamentos com diversos níveis de desempenho energético. Uhum. E quanto maior o nível de desempenho energético, maior o valor agregado do produto, mais caro ele é. Você compra um turnkey ou um design building dizendo eu preciso um número do mercado, 300 TRs de instalação, ele não está preocupado em entregar 300 TRs econômicos. Vai ter 300 TRs baratos. Então, você está trocando o que a gente chama de OPEX, que é a operação da empresa, por CAPEX. Está pegando um CAPEX muito baixo e o seu OPEX vai ser muito alto. Só que a vida útil de uma instalação farmacêutica, industrial, é de 15 a 20 anos. Então, você vai pagar em energia ao longo da vida de uma instalação 5 vezes o que ela custa. Se você não tiver um projeto que preze eficiência energética e tenha bastante recurso para você ter uma partida rápida, uma requalificação rápida, ao longo da vida útil, esse número vai virar 8, vai virar 10. Então, você precisa de um projeto primeiro, para você saber o que você está comprando. Se você Uhum. for lá e falar, eu quero comprar um carro de 100 cavalos, você pode receber uma diligência com 100 cavalos. Foi o que você pediu. Ou você pode receber um carro elétrico ultramoderno. Uhum. Se Sim. você deixar por conta do instalador a decisão, ele vai te entregar uma diligência com 100 cavalos, Sim. que é mais Sim. barato para ele, não para você. E na prática isso funciona da seguinte forma também, né, Fernanda? Quando você tem um projeto muito bem feito, você consegue orçar com diversas empresas de uma forma igual. Eu tenho um projeto, eu tenho a qualidade que eu preciso, eu tenho os equipamentos já bem definidos, vazão para cada equipamento, etc e tal, e você consegue ali chamar várias instaladoras e orçar de uma forma igual, né? Se você não tem um projeto, como que você orça? Vai chegar no Que mesmo aquela produto? instaladora tá oferecendo o melhor custo-benefício, por exemplo. Você perde essa métrica sem um O projeto. que eu já vi bastante acontecer também, Paris, e o Fernando pode colocar alguns exemplos, Hum. equipamentos que às vezes não tem folga, né? Às vezes um projeto novo, uma obra nova, ela é entregue já 60 Hz ali, Ou mais, né? ou mais às vezes, não dá vazão. Então, eu acho que quando a gente contrata um projeto, essa especificação vem bem determinada e etc., a chance de dar problema, ela é reduzida Uhum. lá na frente. A gente ainda tem... não basta
ter um projeto, mesmo que seja um projeto bom, porque ainda assim, lá na frente, se você não conseguir fazer uma qualificação do seu fornecedor, você não conseguir fazer uma equalização técnica das propostas, ainda assim você pode receber uma instalação ruim, mesmo tendo um projeto bom. Uhum. Por que eu digo isso? É muito difícil a interpretação de texto. Redação é ainda Sim. maior. Uhum. Então, a gente tenta cercar todas as informações de uma forma bem detalhada, mas você consegue entender o que você propôs. Será que a pessoa do outro lado entendeu o que você queria? É uma outra dificuldade. Então, além de ter o projeto, é importante contratar o projetista para que ele faça uma equalização das ofertas. Um exemplo bastante recente foi há poucos meses atrás, uma instalação de vários milhões de reais, se não me engano, deu 8,5 milhões de reais. Tinha detalhes nas propostas e tal que mudavam a especificação dos materiais que foram pedidos na proposta. Então, se o técnico que desenvolveu o projeto, que tem domínio sobre o que ele especificou, não verificar esses pontos, você acaba contratando exatamente igual está o projeto, só que com materiais de baixa qualidade. Um exemplo bastante comum: eh, sistemas de ar-condicionado usam água gelada para fazer o resfriamento. As tubulações, você tem tubulações de vários padrões internacionais e o que a gente especifica, tubulações sem costura. Significa que ela não tem uma solda longitudinal ao longo de todo o tubo, que é um ponto frágil do tubo. Sim. Quando você reduz esse material e coloca a mesma especificação, mesma espessura, mesmo material, tudo, só que com costura, você reduz em torno de 25% o custo dos tubos. Só que a vida útil desse tubo cai de 40 anos para 5. Nossa. Depois de 5 anos, você começa a ter que tampar furo no tubo, né? Uhum. Você comprou o mesmo material, só que não com a mesma qualidade. Sim. Bacana. Então, quanto mais detalhado, mais técnico for o memorial descritivo, a gente tem chance de Errar menos. errar menos. Sim. Fernando, eu tenho uma dúvida que acho que você é a melhor pessoa para poder responder. Obrigado, espero ser. Como que o seu trabalho ele impacta a vida das pessoas diretamente? Porque, por exemplo, a gente teve um convidado aqui que falou sobre os gases industriais e ele me surpreendeu, mostrando que o dia a dia a gente usa parâmetros, produtos que precisam desse controle. E eu queria saber de você, como você impacta a vida do dia a dia das pessoas? O meu core business é um produto chamado Projeto Salas Limpas Industriais. Uhum. Sala limpa pode ter inúmeros conceitos normativos e etc. Mas, na essência, ele é um produto desenvolvido para garantir a qualidade do produto final do cliente. De que forma? Imagine que eu vou produzir um medicamento como uma penicilânico, que você vai com uma agulha introduzir dentro do corpo do paciente. Injetado. Injetável. Ele passou todas as barreiras de defesa que o organismo tem. Ele está indo diretamente dentro do core do paciente. Então, se eu produzir esse medicamento ao ar livre, ele estará contaminado, no mínimo, com outros fungos além do penicillium. Tá? Uhum. Ele vai ter o mesmo efeito? Não. Ele pode matar. Sim. Então, o que a gente produz é uma sala que atinge as especificações que são internacionalmente normalizadas e com um bom desempenho para que o produto mantenha uma qualidade constante, cada lote que eu vá produzir tenha sempre a mesma qualidade. E, ao mesmo tempo, não introduza custos gigantescos para a fabricação. Eu comentei agora há pouco, você pode comprar, pedir um carro de 100 cavalos e receber uma diligência com 100 cavalos. Se a instalação
é mal projetada, a gente já viu, a LWN vive isso o tempo todo, dificuldades imensas para conseguir partir a instalação. Tem uma instalação, talvez a gente aborde um pouquinho mais para diante, que levou 2 anos depois de startada para conseguir qualificar e partir. Não estou dizendo produzir, é Sim. partir. Depois disso começou o processo de validação, né? E teve várias pequenas reformas ao longo desses 2 anos para conseguir atingir o que o projeto deveria ter garantido no início, né? 2 anos de fábrica parada com investimento de centenas de milhões de dólares, imagina o custo disso para a empresa que investiu, né? Então, você pode sim comprar barato, mas o Uhum. barato sai caro, como diz o ditado, né? Não existe almoço grátis. Você trocou qualidade por preço. Só que você não ponderou até que ponto você poderia reduzir o preço sem perder desempenho, A né? gente está tratando com as vidas das pessoas, né, Fernando? Diretamente Principalmente. com a vida das pessoas. Também, claro, com a qualidade do produto. Uma área que não segue os padrões determinados ali pela normatizado, e ela pode não somente trazer contaminantes que façam com que o remédio, o produto, tenha uma eficácia menor, Ou se torne tóxico, ou né? se torne um veneno, né? Sim. Quando a gente está falando, o Fernando falou assim, paredes de injetado são produtos estéreis. Ele não vai passar por todo o nosso sistema gástrico. Diferentemente de um grau D, de um sólido oral, também tem um grau D, né? Assim, é um ambiente Tem um Também tem controlado, uma controle, né? necessidade de controle, né? mas ele é muito inferior à área estéreo, porque ele vai passar pelo nosso sistema digestivo. Agora, o injetável não. Vai passar, como o Fernando falou, e vai direto na nossa veia. Uhum. Então, tanto o projeto quanto a qualificação, com todas as etapas ali que garantem essa segurança no produto eles impactam diretamente na vida das pessoas, né? Então, por isso E dessa seriedade. não só a seriedade com relação a garantir a qualidade do produto final, mas uma fábrica que para o tempo todo é uma fábrica de custo altíssimo. Por melhor que seja a margem de lucro de um produto, se a cada semana ou a cada 2 semanas você tem que reajustar a fábrica para ela continuar Perfeito. produzindo, Eu já vou aproveitar a esse fábrica gancho que o não Fernando funciona. falou. Vou trazer um case. Vamos já puxando o gancho, Fernando. Por favor. A gente tem um contrato com uma empresa, o projeto é teu, né? Opa, Você acho que obrigado. acompanhou também ali a instalação, e a gente é uma empresa muito grande, tem algumas centenas de filtro Uhum. terminal, e a gente consegue fazer a qualificação desse projeto um tempo muito rápido, né? Assim, reduziu muito o tempo de parada de fábrica. Por quê? Porque praticamente não há rebalanceamento no sistema. O Sim. sistema é muito robusto. É muito robusto. Ele consegue se manter por longos meses sem ter alguma interferência, alguma intervenção necessária para ajustar. Tem flutuações importantes, né? Não flutua por conta do quê? Poxa, será que é por conta dos veios que você colocou? Possivelmente. Será que é por conta da qualidade do duto que foi especificado e foi Foi ali foi executada, né? Foi executado? O acompanhado, né? gerente de projeto estava muito em cima da obra? Será que é porque os equipamentos não foram projetados no limite da curva, e sim tem uma folga que eles trabalham mais suave? Tudo isso vai levando. Tudo isso no final, não só na qualidade do produto, mas isso impacta diretamente no tempo de parada de fábrica, né? Ah, espaço para fazer manutenção, espaço para ter troca de filtro segura. Então, tudo isso é visto lá no projeto. Então, a gente vê na prática o que o Fernando falou. Esse tempo de parada de fábrica pode ser reduzido quando a gente tem um bom projeto, uma boa execução, um bom acompanhamento, uma boa qualificação. Se é o projeto que eu imagino que seja, ainda como uma referência só para dar uma ideia do que o projeto pode fazer de melhor, esse projeto foi uma ampliação.
É de uma fábrica que já tinha 15 anos de idade e que precisava aumentar um gargalo da produção, que era a área de envase asséptico. A fábrica original é a fábrica que levou 2 anos para partir. A ampliação levou 4 semanas para partir. Uma diferença muito grande. Imagina, 23 meses de faturamento a mais no bolso do cliente final. O retorno dele foi muito importante. E a fábrica anterior leva semanas para fazer a requalificação semestral. A fábrica nova leva dias. Então, tudo isso agrega valor no projeto. Só que para chegar nesse ponto, você precisa de um projetista que tenha conhecimento de campo. Alguém que já fez balanceamento, alguém que já fez instalação, alguém que sabe o que ver quando vai para a obra para inspecionar, alguém que sabe aonde fazer a diferença. Exemplos. Para essa instalação ser qualificada rápida, nós fizemos ramais que no máximo tinham 6 caixas terminais dentro de uma sala com 147 filtros. Então, você consegue gerar uma quantidade pequena de aerossol para um ramal. Se você tiver instrumentos o suficiente, você gera em 4 ramais simultâneos, mede, sem causar uma enorme saturação de filtros, como eu já vi em fábricas, e o único local de geração é o air handler. Então, você tem que gerar aerossol a quente, numa profusão e uma geração de névoa assustadora, que ao término dos ensaios, você vê filtro gotejando o aerossol. Exemplificar o que o Fernando colocou é como eu tenho uma UTA, uma unidade de tratamento de ar, e eu gero dentro dessa UTA o aerossol para ser testado lá com o fotômetro. Só que essa UTA, às vezes, ela alimenta 40, 50 filtros. Estou gerando uma concentração, desafio para todos os filtros, mas eu estou testando 1 ou 2. Então, o que o Fernando fez? Ele segregou, ele separou esses ramais e eu consigo gerar por ramal. Então, em vez de sujar todo mundo de uma vez para testar 1 ou 2, eu estou gerando para 6 filtros e testando 2. Os outros não estão sendo gerados, não estão sendo sujos. E aí eu consigo mudar e testar de uma forma mais eficiente, sem estragar os filtros e impacta menos na qualidade, na vida útil do... prolonga a vida útil do filtro. Indo um pouquinho além, como a gente tem ramais com pouca quantidade de filtros, o balanceamento ficou rápido, porque você balancear 150 comparando 1 com 1 e balanceando 150 é muito Perfeito. difícil. Quando você balanceia um ramal com 6 filtros e você tem 20 ramais, depois você balanceia entre ramais, você Já valeu a dica de ouro. Entrou na dica de ouro que era lá na frente. Vamos falar de valores, não? Quanto, para o pessoal, nosso público, ter uma ideia, qual é a porcentagem de quanto custa, estamos falando de quantos por cento custa o projeto em relação a toda a obra? Historicamente, um projeto de instalação de HVAC custa entre 2% e 4% do valor final da instalação. Depende do nível de entrega do projeto e depende um pouco da complexidade do projeto. Por que essas dependências? Às vezes você tem um projeto de um enorme salão, certo, e não tem muita hora de engenharia necessária nesse projeto, e outros projetos na mesma área têm 20 ou 30 salas diferentes, então você gasta muito mais engenharia. Classificação diferente. Classificação diferente, gradientes de pressão se diferente, é biocontido ou não. contenção biológica, química. Então, tudo isso daí impacta nas horas de engenharia que são necessárias. Tá bom. Só que o custo de 2% a 4% de engenharia bem feita para um projeto se paga em 3 meses de partida. O exemplo que eu acabei de passar, em 4 semanas partiu a instalação. Instalações equivalentes, a LWN pode não me deixar mentir sozinho, pelo menos, né?
instalações equivalentes em outros projetos, com outros designs, geralmente levam 90 dias para partir com a mesma quantidade de filtros. E nós conseguimos frequentemente fazer instalações com esse nível de complexidade partir em semanas e não em meses. O que a gente pega bastante também são demandas de áreas acontecendo desbalanceamento durante a produção ou com o passar das semanas, o sistema perde o balanceamento e a gente é acionado. Então, num projeto muito bem feito, a gente vê nitidamente isso. A gente não é acionado, a gente volta para esse cliente que a gente está falando a cada 6 meses, porque é um grau A, e praticamente não há rebalanceamento em algum outro ponto. Praticamente não tem. É Absurdo faz o a S-Found estabilidade do e não sistema. precisa fazer um O as left. rebalanceamento, o as-left. O S-Found virar S-left, estamos falando já de 8 anos, né? Anos. São 16 requalificações e, pelo que eu conheço, dos contatos que eu tive com o cliente, quase nenhum ajuste foi necessário. Perfeito. Tem problemas em instalações? Tem. Uhum. São vários equipamentos, vários produtos, vários instrumentos, e a gente está agregando uma enormidade de componentes de origens diferentes. Mas uma fábrica que consegue entregar 95% a 98% dos dias úteis do ano de possibilidade de operação, mesmo que não tenha processo ou lotes para processar em tudo isso, é uma fábrica de alto retorno. Sim. Com certeza. E não houve um acréscimo de custo significativo para conseguir isso. Uhum. Né? Mas você acompanhou do começo ao fim. Sim. Tá no chicote. Um bom Padrão profissional, né? de urso. Padrão Fernando Brito. Fernando, eu tenho algumas perguntas aqui que eu gostaria de fazer para você, de Por favor. parceiros, clientes, entusiastas ao assunto, e fica à vontade para responder, tá bom? Ok. A primeira já que a gente falou sobre energia, consumo, como você consegue garantir eficácia energética sem comprometer a qualidade do ar? Tecnicamente, a eficácia energética independe da quantidade de filtros que você está aplicando. Uhum. Né? Ela depende de uma única coisa: as leis da física. Ninguém consegue burlar as leis da física. Quando você faz um projeto embasado em literatura internacional, que já contempla as leis da física, indica para você os caminhos que você tem que seguir para você conseguir obter uma eficiência energética boa, não precisa de mais nada além disso. Exemplos, até o William citou aqui, se colocou as veias dentro dos joelhos. Para quem não entendeu, joelho são as curvas dos dutos, né? Existem várias formas de você construir a curva. Todas elas têm boa prática, todas elas têm técnica, têm know-how. Só que entidades internacionais como o ASHRAE, o ACGIH, a S-Máquina, eles têm vários padrões e eles testam em laboratório esses padrões. As veias que o William se referiu são um padrão de veias que é caro. É difícil para o fabricante, para o instalador, fabricar o joelho com aquela quantidade de veias. Mas eu estou fazendo uma curva de 90 graus brusca. Não é uma curva com raio longo que você consiga suavizar a perda de carga. Como o ar é um fluido compressível, ele vai resistir a fazer a curva até não ser mais possível. Ou seja, se não tiver veia nenhuma, todo o ar vai colidir no lado oposto da curva, se comprimir e começar a fazer a curva. Isso gera ruído, perda de carga, principalmente, e dificuldade de medição. Há uns 8 anos atrás, com as atualizações que a gente conseguiu obter, nós colocamos um padrão de veias defletoras dentro das curvas, que são pequenas veias bem próximas umas das outras. Isso força o ar a ser fatiado. Essas fatias já
imediatamente começam a fazer a curva. Não é todo mundo colidindo com a parede antes de fazer a curva. A consequência disso é que não há regeneração de ruído quase nenhuma. A perda de carga chega a ser 1/10 da perda de carga das curvas convencionais sem veias. E a poucos centímetros eu consigo fazer uma medição com tubo de pitot e ela está equalizada, porque eu consegui já redistribuir todo o ar na curva. Então eu não tenho concentração em um lado só do duto. Isso é física, gente. E essa, Isso tá turbu- na e essa engenharia. turbulência impacta também no processo. Às vezes a gente chega numa sala limpa, olha para o manômetro, né? Ele tá oscilando. Sim. Aí você vê olha para os dutos, ele tá assim, ó, ele tá pulsando. Uhum. Então, quanto menos turbulência eu tenho dentro dos meus dutos, maior estabilidade no sistema eu vou ter em relação à pressão e vazão. Então, na prática que o Fernando colocou, esse duto que a gente mediu para ver a eficiência dessas curvas. Deu 15 PA, 10 PA, coisa mínima aí, sendo que em várias outras instalações sem esses veios da forma correta não, mas os outros também são corretos, mas seguem um outro. Segue um A critério régua da energético. qualidade, né? Você é uma pessoa um pouco mais crítica. Imagina, isso não passa por minha cabeça. Mas Então, cada curva daria 50, 60, 80 PA. Já pegou isso. Sim. Vai somando as curvas para ver quanta perda de carga eu tenho para o sistema. Então, o meu sistema o meu fan coil ali, o meu ventilador, ele trabalha muito mais forte, muito mais acelerado para tentar combater essas perdas de carga e entregar a vazão que a gente precisa. Sim. Então, falando em eficiência energética, Uhum. a gente tá O outro lado é justamente o ventilador. Já existem documentos técnicos, livros, literaturas e tal, com 20, 30 anos de idade, indicando, olha, ventilador tipo X tem tal eficiência, tipo Y tem tal eficiência. E ainda hoje, os clientes compram ventiladores de baixa eficiência sem saber o que estão efetivamente comprando. Eles vão lá e compram um ventilador, eu não quero mais ter que trocar correia. Eu vou colocar um ventilador de acoplamento direto. Aí compra pleno fan. Nada contra, o pleno fan é um excelente ventilador. Só que tudo tem que ter uma comparação. Quando eu comparo um pleno fan com um ventilador Sirocco de um equipamento de conforto, ele ganha. Mas quando eu comparo com um ventilador de pás aerodinâmicas airfoil, ele perde feio. Uhum. Né? E a perda é cumulativa. Em engenharia, tudo se acumula. Quando eu tenho uma baixa eficiência no ventilador, ineficiência num dispositivo mecânico é calor. Ou seja, eu estou aquecendo o ar. O ar chega com temperatura maior do que deveria na sala. Eu estou gastando mais energia. Eu estou produzindo mais ruído. Então, tem equipamentos que você coloca um do lado do outro, equipamentos com exatamente a mesma carenagem, vamos dizer assim, só que com tecnologias diferentes de ventilador, e você consegue claramente perceber 5 decibéis a mais, 6 decibéis a mais. 3 decibéis significa o dobro da potência sonora. O dobro, né? Quando você está ouvindo 5 decibéis a mais, a gente está falando de quase o dobro do dobro, é quase 4 vezes mais ruído. Isso vai chegar no ambiente, vai incomodar. Sim. Né? aproveitando o gancho eu fui visitar uma fábrica na Alemanha de ventiladores. E justamente por conta do ruído, pela eficiência também energética, eles desenvolveram uma pá do ventilador que, nas bordas da pá do ventilador, ele Parece pena de exatamente, ele parece uma asa de coruja. pena de coruja. Né? A coruja ela tem que chegar muito próxima à sua caça sem fazer barulho. Então essa pá, o efeito que ela dá na asa dela, ela é muito silenciosa com uma alta velocidade. Então eles desenvolveram o ventilador, a pá do ventilador, olhando para a natureza e se adaptando. Nossa, que interessante. Muito bacana. E de fato, quando você liga as duas, você ouve, assim, nítido a diferença de um com essa tecnologia e o sem a tecnologia.
É impressionante. E aproveitando o gancho, do que mudou, Fernando? Você falou, pô, tô há 30, quase 40 anos no mercado aí. O que Quase mudou? não, já são Já 40. são 40 anos? O que mudou, Fernando? Ah, vamos imaginar 30 anos atrás, de 20 a 30 anos atrás, para agora. O que mudou? E depois, na sequência, o que você enxerga daqui 20 também, daqui 20 anos? Bom, o mundo inteiro mudou drasticamente umas 2 décadas, né? 2 décadas atrás a gente nem tinha internet. A gente começou a ter uma internet de escada que fazia aquele barulho horroroso na sua linha E a Marina não vai telefônica. saber, é o IG, É. lembra do IG? Pi, Lembro. pi. Isso. E a gente tinha uma conexão ruim, caía a todo momento, lenta pra caramba. Para baixar, na época a gente baixava músicas, era bastante comum, a gente tinha Emule? um site, eu não vou citar o nome, porque ele foi processado e tal, e disponibilizava músicas. Às vezes, para baixar uma única música, você passava horas. Uma música MP3. Hoje você faz em segundos. Sim. Levava horas. E às vezes você não conseguia cair e tinha que reiniciar, perdia tudo. Então, a gente teve enormes modificações tecnológicas, principalmente. Mas a física e a mecânica continuam as mesmas de Newton. Séculos de evolução, mas o princípio básico é sempre o mesmo. O que mais acrescentou ao longo dessas 2 décadas são tecnologias, principalmente ligadas à informática e automação, controle. Há 20 anos atrás era quase impossível comprar um inversor de frequência. Hoje tem motores que já vêm com um inversor de frequência integrado dentro do motor, os motores EC, eletronicamente comutados. Isso acrescentou muita eficiência. Ainda temos um bocado de dificuldade na parte de automação, principalmente degradação de sinal em cabo, instrumentos que começam a degradar e começam a informar valores errados. Mas a automação foi o ganho de performance das 2 últimas décadas. Com relação ao futuro, hoje a gente vive uma nova mudança de paradigma. A gente está começando a integrar inteligência artificial à tecnologia que já está bastante avançada. Só que isso acabou causando um paradigma, como todos eles, bastante estranho. Hoje todo mundo sabe tudo sobre tudo, porque Todo mundo é basta especialista. consultar o chat GPT ou outros, eu estou citando um nome, né? Então todo mundo é especialista. Só que 99% dessas pessoas nunca viram na frente delas o item sobre o qual elas estão falando, né? Então, você tem informação disponível, instantânea e até filtrada pela inteligência artificial. Só que a inteligência artificial te dá respostas, não quer dizer que sejam corretas ou que sejam aplicáveis para você, elas podem até ser corretas. Então, se você não usar a sua inteligência natural para filtrar o que a inteligência artificial está te oferecendo de agilidade, você acaba se arriscando a cair num abismo. Eu sou um Trek, gente. Um Trek, né? Na década de 80, houve uma nova filmagem, um remake que chamava Nova Geração. E um dos episódios, logo no começo, era uma civilização que entregou todo o gerenciamento do dia a dia para as máquinas, né? Então, eles viraram filósofos, cantores, músicos, artistas e tal, porque tudo vinha pronto. A comida era pronta, a limpeza da casa era pronta, a medicina era pronta. Até o momento que a máquina quebrou e ninguém sabia consertar. Então, a gente não pode abrir mão da inteligência natural
não importa quão tentador seja a inteligência artificial, ela vai produzir ganhos para a gente. Se a gente preservar a inteligência natural, os ganhos vão ser incrementais. Se a gente abrir mão da nossa própria inteligência, em breve a gente vai voltar para a Idade das Pedras. Fernando, aqui com relação a um case, se você puder trazer um case para a gente que você teve uma complexidade alta, um exemplo. Bom, depois de várias centenas de projetos de complexidade alta, é difícil pensar um. Mas um deles a gente já falou, que é esse cliente que a gente citou, mas tem um que foi bem emblemático, principalmente porque eu estava começando a carreira de engenheiro. Eu já era projetista há muito tempo, mas estava começando como engenheiro, tentando me afirmar. Era uma sala limpa, que já não existe mais, a fábrica infelizmente pegou fogo, que tinha 3 coisas que são extremamente difíceis de se obter. Classe de limpeza, ISO classe 7, com temperatura de 6 graus, umidade relativa de 35 graus. E um quarto com clicômetro, pé direito alto. O prédio tinha 8 metros de altura. Uau. Então, juntando essas 4 coisas, vamos dizer que era um elefante branco com catapora da China. Né? Essa fábrica já existia aproximadamente há uma década. Tinha sido a construção do HVAC tinha sido feita por uma multinacional que startou a instalação e não conseguiu atingir desempenho, e eles trabalhavam de forma capenga durante aproximadamente 12 anos já convivendo com problemas de congelamento frequente de serpentina, máquinas que não atingiam vazão, dificuldade do controle da cascata de pressão, contaminação por partícula no produto. Eu fui chamado para dar uma consultoria e aí eu me deparei com esse gigante, gigante medonho. Falei, gente, eu sou um tupiniquim aqui, brasileiro e tal, tô começando a engenharia agora e tal. O que eu vou conseguir fazer de melhor que os gringos não fizeram? Aí eu comecei pelo básico. Vamos ensaiar a fábrica para ver o que ela está entregando hoje. E vamos registrar os dados ao longo de um determinado período, algo que eu faço frequentemente com o William, que chama um ensaio de calorimetria, para entender por que ela não está desempenhando. Aí a gente pegou todas as medições de desempenho, mais os dados ao longo de um tempo, unimos tudo, traçamos gráficos, e aí começou a fazer sentido as coisas que não estavam acontecendo corretamente na fábrica. Tornando a história curta, eu propus um projeto, uma modificação muito grande na fábrica, que não precisou trocar nenhum dos equipamentos. Eu só reformei rede de dutos e troquei sistemas de filtragem e válvulas de água gelada. Mais nada. Ao término de uma parada de 60 dias, a fábrica startou. Até teve um evento curioso, eu fiquei para acompanhar uma startup da fábrica que atrasou, não por causa da nossa fábrica, mas porque não tinha energia elétrica. Eles fizeram uma reforma na subestação e não conseguiam entregar. E eu tinha um outro cliente para atender. Eu falei, gente, eu não posso ficar aqui, eu vou viajar. Peguei um avião, fui para Manaus. E aí eles terminaram enquanto eu estava em Manaus, partiram e não conseguiam fazer funcionar. Aí o cara me ligou, não está funcionando e tal. Eu falei, olha, você já viu tal coisa? A tal coisa era um dumper. Eu falei, olha, abre mais um pouquinho esse dumper e tal e me informa o que aconteceu. Aí desesperaram, mandaram eu voltar, eu voltei para a fábrica e tal. Era um domingo, cheguei lá por volta de umas 5:30 da manhã. Fui direto, porque eu tinha crachá para passar na portaria, tudo e tal. Fui direto para onde eu tinha falado, cara,
abri o dumper e fiquei esperando o cliente chegar. Quando o cliente chegou 2 horas depois, porque ele chegou às 7h30, eu estava lá no restaurante tomando café, ele sentou junto do meu lado e tal. Fernando, nossa, ainda bem que você está aqui. Vamos lá para a fábrica e tal, vamos ver se você me resolve. Aí eu falei para ele, olha, pega teu celular e liga pro controller e vê como é que a fábrica está operando. Ela já estava na condição que ele pediu. A fábrica atingiu performance com 68% do consumo energético antes da reforma. Exatamente com as mesmas máquinas e operou por 12 anos até o incêndio. Bacana. Dessa história eu não sabia. E puxando esse gancho também da carga térmica real, né, da calorimetria, a gente faz bastante esse trabalho. Sim. A gente coloca data loggers, mede vazão. Inclusive, estava eu lá com o Fernando Brito semana passada ou retrasada? Semana retrasada. Retrasada, em cima de plataforma, medindo. Medindo uma câmara fria. Insuflamento de 2 graus na cara, né, Fernando? Ótimo. Totalmente encapotado. Pois é, e depois ele vai para Manaus lá para passar a semana a 40 graus. Mas não fiquei doente. Vamos lá, vamos seguir, Paris. Vamos, eu tenho outra pergunta aqui, que são, quais são os erros mais comuns que você vê em projetos de HVAC para salas limpas? Olha, os erros são tantos que é Os difícil piores, dizer né? É. que são os Melhores. Aquele que você fala, não é possível. Olha, 90% dos erros que impedem a fábrica de atingir desempenho costumam ser erros do projeto, Uhum. infelizmente. Ou erram no cálculo, no balanço de massa, ou erram no cálculo psicrométrico, ou erram na seleção do ventilador. Essas 3 coisas são extremamente frequentes. Quando erra no balanço de massa, você pode ter problema na condição de temperatura e umidade, Uhum. ou na vazão do sistema. Quando erra na seleção do ventilador, você tem erro em tudo. Não atinge temperatura, não atinge umidade e não atinge vazão. Por estranho que pareça, 15 anos atrás, eu já publicava artigos falando, gente, tomem cuidado com isso. Isso é frequente. Isso vai acontecer. Né? Se você não cuidar de tais coisas, vai acontecer. De forma geral, a engenharia não é uma ciência exata. Por mais que digam para a gente antes do cursinho que faz parte das ciências exatas, é física e matemática, Teoria é igual à prática. Engenharia é uma ciência de grandes aproximações. Uhum. Então, a gente tem um monte de literatura para seguir e tal, ninguém nunca tem tempo de ler, acaba pegando tabelas práticas, chega em números mágicos e depois põe um grande fator de segurança. Né? Faz parte da engenharia, não tem problema com relação a isso. Só que quando você tem uma instalação de altíssima complexidade, de altíssima criticidade, pode se dar o luxo de usar tabelas práticas e fatores de segurança e achar que tudo vai dar certo. Sim. Você até consegue entregar a instalação para o cliente, mas depois você não vai partir, não vai fazer ela funcionar. Né? E a LWN sofre com frequência com isso, porque muita gente vai lá e usa apenas número de trocas para definir o tamanho do sistema, e quando chega e parte o sistema, ele não atinge desempenho. Ele não consegue manter a temperatura e umidade das salas. Ou muitos clientes até pagam um bom projeto e tal, mas constroem um prédio catastrófico, sabe? Você vê frestas lá que você passa a mão pelas frestas. É muito comum a gente chegar numa instalação, sala limpa, e ver a luminária com uma fresta de centímetros no forro, vazando. E o cara fala, não consigo ajustar a cascata de pressão. Amigo, constrói uma coisa decente, tampa os buracos. Se você tiver um barco vazando, ele vai afundar.
Ou quando a sala é negativa, a gente tem infiltração. Nossa, aí A gente já é pior cansou de ainda. chegar em tomada, interruptor, colocar a mão assim, você sente o Fumacinha ar entrando. vindo de fora para dentro. Sala limpa. Detalhes importantíssimos, né? Pior é que essas salas limpas que ele comentou só produzem produtos que são assim light. A gente está falando de antibióticos, de hormônios, são produtos extremamente sensíveis. Uhum. Tem que trabalhar a impressão negativa para não contaminar meio ambiente, para não oferecer risco para o restante da planta, mas a construção da arquitetura não está adequada para isso, não está pronta para trabalhar desta forma, né? E aí você tem as surpresas, né? Você começa a ter produtos que não chegam a atingir a qualidade que você queria. Fernando, falando em surpresas e aproveitando mais uma vez esse gancho, quais são os mitos que a gente tem lá dentro das salas limpas? Quais são? O que você pode desmitificar? O que você pode falar que de fato é fato ou fake? Bom, não são poucos, mas acho que pelo menos dois principais. Número de trocas. Número de trocas não está nem nunca esteve associado diretamente à efetividade da classificação da sala. Uhum. Eu conheço salas que têm um número de trocas elevado, mas os filtros são de má qualidade e não atinge classe. A distribuição do ar dentro da Distribuição sala? do ar, horrorosa. Outras até têm número de trocas, filtros de boa qualidade, instalação boa, mas o processo é uma fonte de geração assustadora de partículas. E ninguém se preocupou em prever contenções. Tá? Você chega em salas de sólidos que não tem anticâmaras e a máquina lá dentro é uma máquina da época da minha vovozinha, parece uma betoneira gerando, e está Uhum. produzindo fumaça e não medicamento, né? Então, o número de trocas sozinho não garante nada. Você tem que olhar o processo inteiro, você tem que destrinchar o processo, entender o que vai acontecer, porque se você tiver uma boa distribuição, mesmo numa sala que gere muito particulado, você consegue arrastar o pó para onde você pretende, e aí manter ele contido dentro da sala, né? Um outro ponto que também é um paradigma é diferencial de pressão com número estabelecido. Tem legislações internacionais dizendo que tem que ser entre 10 e 15 Pascal a diferença de pressão para salas de classes diferentes, né? Gente, eu conheço salas que operam com 30 Pascal de diferença para conseguir ficar estável. Conheço salas que você nem consegue medir a diferença de pressão e não afeta a classe. O que a gente realmente precisa garantir para manter a limpeza da sala é que o sentido de fluxo não mude. Uhum. Só que como a forma mais fácil de medir e comprovar que o sentido de fluxo não mudou é o diferencial de pressão, todo mundo se aferra a um diferencial de pressão que não faz sentido. Então, você começa a acrescentar. Imagina, eu tenho uma área séptica, eu tenho grau A, circundado por grau B, aí eu tenho que ter uma anticâmara B, uma anticâmara C, uma anticâmara D e um corredor CNC. Cada mudança dessa, eu colocar 15 Pascal, a sala de invase ficou com 75 Pascal. Na prática, você não consegue 15 Pascal em cada sala. Às vezes uma você coloca 20, a outra você tem que colocar 30, senão você tem que diminuir a vazão da sala porque ela está com excesso de vazão e você não pode diminuir porque ela já está no critério de aceitação. E aí você vai ver a sala tem 100 Pascal. Só que o forro está suportando 100 Pascal. As Uhum. portas teve 15, 20 e tal. Imagina um forro com 100 Pascal de pressão. 100 Pascal de pressão, quando você abre a porta e diminui 15 Pascal, numa área de 100 metros quadrados, é como se duas pessoas tivessem pulado em cima do forro. Rompe vedações. Então, é muito comum você ter salas hiperpressurizadas, principalmente salas de invase estéreo, em que o produto está saindo e o vento está derrubando o frasco.
Aí o pessoal tem que começar a despressurizar a sala e aí a automação já está toda validada, já tem números já definidos, com assinatura digital, e você tem que esperar mais 30 dias para você poder começar a produzir, porque você tem que mudar todos os protocolos, tem que mudar tudo na Falando sala. como balanceador, é isso aí, Fernando. Se o critério de aceitação do cliente já fala 15 PA, a gente, como certificador, tem que deixar mais. Tem que deixar no mínimo 20, 20 e pouco, às vezes 25. Né? Então, por quê? Se eu deixar muito próximo a 15, qualquer coisinha ele sai do critério e abre uma não conformidade. Então, Uhum. de fato, chega na sala cento e poucos PAs Sim, para deixar o sistema mais estável. E talvez seja por isso um dos motivos que hoje a legislação fala em análise de risco, sim. não somente para número de troca, mas para cascata de pressão, né? E a gente observa é, essa preocupação das empresas em fazer o ensaio de contenção, para mostrar, olha, Importantíssimo. por mais que eu tenha ali balanceado a 15 PA, mais ou menos 10 a 15, se sair desse range, minha sala continua protegida. Continua estável, né? Continua estável, continua segura. Então, qual é o ensaio que ajuda a definir isso? O ensaio de contenção. Eu diria um pouquinho mais além, quando a gente fala de áreas que tem forro filtrante, você tem uma sala grau A, uma sala grau B do lado, aí de repente você passa para a sala de recrave, que embora tenha forro filtrante, é grau D, em muitos casos, eu não consigo e nem devo colocar diferencial de pressão entre salas que têm forro filtrante. Quando você olha a normalização, existem duas formas de você fazer a barreira. Por diferencial de pressão, é diferença de pressão alta e fluxo baixo, ou por deslocamento de ar. O Uhum. fluxo unidirecional é uma contenção por deslocamento de ar. Você tem um fluxo com 0,45 metros por segundo e 3 metros de pé direito, gente, é só fazer a conta. Em 6 segundos já decantou tudo o que você precisa. Então, você já está contendo tudo o que você precisa. Se eu colocar diferencial de pressão entre salas com fluxo unidirecional, para eu estabelecer o diferencial de pressão, eu tenho que começar a mover o retorno da sala para outras áreas. Vai para a área de maior pressão para a área de menor pressão. Isso é a lei da física, não tem jeito. E aí você começa a ver no ensaio de fumaça, a fumaça indo de forma aleatória para locais que não deveria, porque você está tentando impor um diferencial de pressão numa sala que não deveria ter esse tipo de necessidade. E o pessoal não consegue enxergar isso. Eu vou trazer o exemplo para o pessoal. Exatamente essa situação no nosso vídeo de Smoke. Uhum. Convidar o pessoal a visitar o nosso vídeo do YouTube, Excelente. e tem exatamente essa questão. Existiam dois fluxos direcionais separados por uma porta. Ao abrir a porta, existia um Além do diferencial de deslocamento da pressão. própria porta, né? Além do deslocamento da porta, tinha um deslocamento de diferencial de pressão. A fumaça ficava Formava um vórtice, né? um vórtice enorme. Tem. O Então, caos. e aí depois a gente reduziu a pressão e equalizou a pressão. Então, se o pessoal tiver interesse, entra lá no nosso Vai lá que vocês vão conseguir site. conferir. Tá tudo bem simplificado, mostrando passo a passo, vai ser interessante. É isso aí. Puxando, Fernando, como você costuma lidar com as questões orçamentárias de projeto, essas limitações? Entendo que às vezes pode ser um ponto de atenção. Na realidade, deveria ser um ponto de atenção no dia zero. O problema é que o cliente tem medo de divulgar qual o valor que ele pretende gastar no projeto. E aí ele contrata um projeto e acha que, eu tenho 20 milhões, poxa vida, minha casa vale meio milhão. Então, poxa, dá para fazer o mundo com 20 milhões. Só que um projeto de sala limpa, 20 milhões não é muita coisa. Dependendo do projeto, se for uma área estéreo e tal, como a que a gente planejou, 20 milhões é metade do orçamento. Então, o cliente começa a pedir recursos que ele tem desejo, que ele queria conhecer, que ele viu em uma fábrica lá na Noruega, tal, só que não cabem na verba dele. Uhum. Então, o que frequentemente acontece? A gente faz um projeto com todos os requisitos que o cliente pediu, chama de requisitos do usuário.
não tem medidor até de passagem de pessoas. A hora que vai para orçamento, vai para mercado e chegam os orçamentos, aí as instaladoras começam a oferecer projetos alternativos porque não cabe mais no bolso do cliente. E a culpa não é do projetista. O projetista executou o que foi pedido para ele executar. Então, os clientes têm que ter uma percepção um pouco melhorada de que todo mundo tem um budget, todo mundo tem uma expectativa. Isso está vinculado ao ciclo de vida do negócio. Então, o retorno do negócio depende de um investimento de X. Se você souber qual que é o investimento que o cliente pretende para aquele determinado projeto, você consegue fazer um projeto customizado para aquela verba, Uhum. sem abrir mão de qualidade, né? Eu não preciso comprar um instrumento sueco para obter mesmo valor de medição de temperatura que um instrumento chinês vai te entregar, um certificado. Os dois são certificados. Se bobear, o sueco é produzido na China e reetiquetado, né? Sim. Isso é muito O comum. iPhone. O iPhone é isso. O Samsung não, porque o Samsung é da Coreia, né? Então não é produzido na China, mas a gente consegue entregar, a gente tem a obrigação de entregar o que o cliente está pedindo. Ponto. Né? Só que o cliente tem que também ter uma parceria, uma transparência do que ele espera do negócio. Um exemplo razoavelmente recente, um cliente até investiu bastante no projeto, no HVAC, ele sempre teve problema com o HVAC, falou, não, então, porque a gente está contratando do bom e do melhor, a gente está comprando marcas top de linha, contratando a sua empresa para trabalhar com a gente, contratou LWN para fazer a qualificação. Só que o ar-condicionado é um dos fatores da sala limpa. Ele não reformou o prédio. Aquelas portas tortas, caindo. E aí ele fica tentando com aquele rodinho que a gente usa, sabe aquele rodinho de borracha que a gente Sim. coloca na porta da área de serviço para não entrar barata? Aham. Aí ele fica tentando ajustar o rodinho de lá e tal para a gente conseguir manter a cascata de pressão, sabe? E no final ele chega com a instalação que deveria ter 80% de retorno, ele está com 10% de retorno. Todos os dampers estão fechados e não tem recirculação nenhuma, e é para conseguir atingir a cascata de pressão. A máquina trabalhando a 70 e poucos hertz para vencer essa perda de carga. Então, tem que haver uma certa relação de transparência e tal, para a gente entender qual que é o target financeiro do cliente. Eu tive cliente que eu fiz um projeto nada assim assustador, um projeto bem clássico para uma sala de grau D. Só que no final, a hora que o cliente foi orçar com os instaladores, não existiam locais, porque ele estava num rincão do Nordeste, era o triplo do dinheiro que ele tinha para investir. Ele acabou comprando split, colocando fan filter para conseguir funcionar a sala classificada como ele pretendia. Se ele tivesse dito, olha, eu só tenho R$10 para X. fazer o Aham. projeto, então eu preciso de um projeto de R$10, a gente teria sido mais conservador, mais econômico, tentado ver o melhor recurso para a verba que ele tinha. Quanto Uhum. mais conhecimento você tem, mais transparência, mais assertivo você consegue ser no seu projeto. Isso é fato. Já viu vários casos assim, inclusive esse último aí foi isso. Economizou o que eu acho uma bobagem, que foi na porta. Sim. E a porta toda torta, todo o cálculo que o Fernando fez foi meio que descartado, porque a gente teve que não mais seguir o projeto, mas sim buscar condições para a gente conseguir rodar a sala. Diminuindo a vazão, aumentando mais vazão, tirando o retorno, aumentando o ar externo, eu gastei mais água gelada, E não estava que não disponível. estava disponível. Então, e aí vai. O negócio Aí é complicado. uma bola de neve descendo a montanha. Indo
pro final, seguindo pro final, a gente vai pedir para você uma dica de ouro aí para nossos clientes, nossos ouvintes. Mas antes, para aproveitar o amigo aqui, Uhum. existem instalações, Fernando, e aí eu não sei se é mito, se é fato, você vai me ajudar a pensar assim. Eu acho que o nosso cliente, nosso ouvinte também deve, um ou outro deve viver isso. Pois bem, o pessoal coloca muito automação, né, em sistemas de ar-condicionado, em salas classificadas. Mas esse projeto que a gente estava falando tem pouca automação. E ele consegue, de uma forma bem robusta, se manter estável. Até que ponto a gente consegue colocar automação, não colocar automação? Qual que é o ponto de equilíbrio ali? O que é o ponto doce da curva para a gente usar a automação nas salas limpas? O problema é que existe uma expectativa irreal sobre automação, né? O pessoal acredita que automação é uma resposta hiper rápida. Automação tem que responder em milissegundos, né? Só que o HVAC, a gente está falando de uma alteração que depende do clima, né? Até tem mudanças bruscas de clima, aconteceu aqui essa semana que teve uma tempestade enorme e tal, mas são eventos assim que acontecem muito raramente. Pontual, né? No dia a dia, do nascer ao pôr do sol leva 12 horas. Então, eu não preciso de um instrumento respondendo em milissegundos para ajustar alguma coisa que leva horas para acontecer. E o usuário, ele acaba desejando automação sobre todas as variáveis de todo o tempo, sendo que elas não... o processo produtivo é razoavelmente estável, sabe? Você tem, por exemplo, uma linha de produção, essa que a gente citou já aqui algumas vezes, são 3 máquinas em série no lado limpo e mais 2 em série do lado menos limpo, vamos dizer assim, que tem uma velocidade de produção praticamente constante. Ela entra um lote e fica, às vezes, 2, 3 dias produzindo lote, na mesma frequência de saída de frasco. Então, por que eu preciso de algo que varie tão rapidamente um processo que é estável? Aí vamos analisar o lado do exterior. A sala parece um bunker. Ela está dentro de um prédio com paredes com isolamento térmico. Internamente ainda tem uma divisória com mais isolamento térmico. As paredes são extremamente seladas, não tem muita troca de ar de uma sala para outra. Então, eu não tenho influência direta externa. O que muda com frequência? A temperatura do ar externo e a umidade do ar externo, que está mudando o tempo todo. Mas não é rápido. Mudança de 1 grau no ar externo leva 2 horas para acontecer, às vezes. Tem dia que, de repente, está tudo nublado, as nuvens somem e, de repente, sobe 3 graus em 1 hora. Não é o dia a dia, não é o dia a dia da fábrica. Então, eu não posso querer respostas muito rápidas. E aí Os filtros, né, Fernando, saturam, né? Demora semanas para saturar um filtro. Então, eu não preciso também ter uma resposta de vazão imediata. O ventilador é controlado por um inversor de frequência, que é controlado por um medidor de fluxo, né? Medidor de fluxo, como o fluxo de ar é uma coisa difícil de medir diretamente, a gente mede indiretamente por diferencial de pressão num bocal, né? Só que tem 3 estágios de filtro, às vezes 4. No caso desse cliente, eram 4 estágios. O primeiro estágio, que é o filtro grosso, que está exposto à atmosfera, leva 1 mês para saturar 150 pascal. Ele sai de 50 para 200 pascal em 1 mês. O filtro seguinte, que é o fino, ele leva 1 semestre para saturar. Ele sai de 150 para 500 pascal em 1 semestre. O próximo, que é o REPA, geralmente leva 2 anos para fazer a mesma coisa, saturar de 150 para 500.
E o último filtro, ele tem tanta filtragem antes que ele nunca vai saturar. Então, se eu tenho um dispositivo que leva mês inteiro, a gente está falando de 720 horas para causar uma mudança equivalente a 1 Hz na máquina, para que eu preciso ficar ali com um P&D nervoso tentando acelerar a máquina instantaneamente? O que isso acaba causando? Pulsação de pressão, porque a máquina fica acelerando 1/10 de hertz, desacelera 3 décimos, aí Dente de acelera serra. 5, fica um Uhum. dente de serra. E aí essa pressão vai aparecer lá na sala, a sala vai ficar pulsando. Então, na maioria dos casos, no cliente final, o pessoal da manutenção, que é mais esperto, ele percebeu que no dia a dia é melhor desativar a automação do inversor. Vai monitorando os filtros e se você perceber uma mudança expressiva em algum dos filtros, troca o filtro. Deixa a máquina sossegada. Não vai ficar fazendo a máquina correr atrás de algo que não existe. O pessoal procura fantasmas. Uhum. Um outro ponto da automação imagino um prédio como esse shopping center aqui, que tem, nesse pavimento aqui, tem 20 lojas diferentes, cada uma com uma ocupação diferente, um produto diferente. Algumas são alimentícias, então eu tenho fogo exposto, outras eu tenho brinquedos, outras eu tenho vestimentas, né? Como é que eu vou ter uma máquina saindo com uma temperatura comum, alimentando todo mundo e garantir que todo mundo tenha a mesma temperatura e umidade relativa? Ai, gente, Uhum. possível, tá? Então, eu preciso entender como é que é a dinâmica dos processos de cada uma dessas salas, para que eu possa controlar individualmente cada sala que precisa de controle individual. Adianta eu ficar colocando um sistema para controlar o corredor, se eu não tenho produto no corredor, ficar medindo temperatura e umidade controlando o corredor? Não, Isso tá? aí. Boa, Fernando. Vamos agora para o final. Uma dica de ouro. O que você diria para o nosso ouvinte? Dica de ouro que você daria? Vou dar 2 dicas, porque como é de ouro, é bom que seja bem aproveitada. Primeira coisa, quando você vai contratar um projeto, uma instalação, o que quer que seja, você tem que ter domínio real das reais necessidades do seu processo. Se você não conhece o seu processo, você espera que o seu projetista vá conhecer. O projetista fez engenharia. Engenharia é uma ciência pseudo-exata e não uma ciência oculta. Ele não tem bola de cristal. Ele não vai conseguir adivinhar o que você vai precisar no seu processo. Por mais know-how que ele tenha de fábricas parecidas, cada processo produz numa condição ligeiramente diferente da outra e vai ter um resultado ligeiramente diferente do outro. Tanto é que a gente faz os ensaios de biodisponibilidade justamente por isso, porque as matérias-primas variam, né? E a segunda dica de ouro, a gente falou de automação, todo mundo quer automação. Só que a maioria dos clientes tem um monte de paradigmas sobre automação. A gente tem tecnologia Wi-Fi há 15 anos. E até hoje a gente não vê Ethernet cabeada em sensor. O pessoal acha que tem que ser sinal elétrico de tensão ou de corrente em todos os CLPs, porque sinal elétrico de tensão e corrente é mais confiável, né? Gente, o cabo Ethernet você usa aqui no seu PC, você usa na sua casa, os bancos usam cabo Ethernet para conversar com os caixas eletrônicos. Ele é o mais confiável dos cabos que você tem e é o único que você consegue certificar. Você certifica um cabo Ethernet, né? Você não consegue fazer um certificado de um par trançado. Consegue checar condutividade e impedância. Então, os clientes precisam começar a incorporar as novas tecnologias antes que as novas tecnologias os tornem obsoletos.
né? Não adianta exigir performance se você não aceita equipamentos de alta performance com tecnologias novas. Então, façam benchmarking, façam seus próprios testes e comecem a abraçar as novas tecnologias. Não tem como fugir mais delas. Elas já estão aí há muito tempo. Em breve, você não vai ter como repor componente defasado. Já tem CLPs que estão fora do mercado, já tem dispositivos que não são mais acessíveis para compra. Isso aí. Bom, pessoal, eu queria agradecer primeiro, Fernando, pelo seu tempo, disponibilidade e compartilhar um pouco desse conhecimento muito vasto. Quer complementar alguma coisa, William? Agradecer ao amigo Fernando. Obrigado pela presença, ilustre presença, e dizer que próximo capítulo vamos continuar falando sobre projetos, mas vamos falar sobre utilidades, Clean Black Utilities, correto? Correto, Maravilha. isso mesmo. Eu queria agradecer pelo convite, espero ter estado à altura do convite e que seus... agora não são mais leitores, né? Agora são os telespectadores. Espero que os telespectadores tenham aproveitado. Maravilha. Gente, boa semana. Perfeito. Gente, obrigada. Esse foi mais um do nosso episódio. Curte, comenta. Se tiver alguma curiosidade, pode colocar aqui embaixo e aguardem até a próxima. E aí, pessoal, gostou desse vídeo? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar mais conteúdos como esse e acompanhar nossas redes sociais.